Hoje é segunda, 23 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue líder da competição, manteve a mesma diferença para o Palmeiras, que venceu a equipe do Vasco da Gama ontem em Brasília, e também manteve a diferença para o terceiro colocado, que é a equipe do Fortaleza, que goleou o Bahia jogando no Castelão. Então vamos mostrar os resultados desta rodada da 27ª e vamos analisar a próxima, a 28ª. O Botafogo jogará em casa, no estádio Mané Garrincha, por causa de uma reciprocidade. Jogamos o primeiro turno contra o Grêmio em Cariacica, que era um jogo comando de campo da equipe gaúcha, e agora iremos jogar no estádio Mané Garrincha, onde a torcida botafoguense com certeza irá dar um show. Vamos mostrar os resultados, analisar essa rodada e vamos planejar a próxima. Será que a disputa já está entre Botafogo e Palmeiras? O Fortaleza tem chances? Alguma outra equipe pode chegar e atrapalhar uma dessas três que estão nas três primeiras posições do Campeonato Brasileiro? Tudo isso nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. E essa nossa tabela que eu irei colocar aqui para vocês é do SofaScore. É o aplicativo que eu uso, é o aplicativo onde eu vejo as estatísticas dos jogos, é onde eu analiso os jogadores que podem chegar no Botafogo, onde eu vejo várias situações bem bacanas do mundo da bola. Vou deixar no primeiro comentário aqui o link do aplicativo que você pode baixar tanto para Android e também para iOS. Então, se você tem celulares ali da Motorola, Samsung, entre outras marcas, você pode baixar, e se você tem um iPhone também pode baixar. E claro, aquele recadinho que eu sempre peço para vocês. O SofaScore é parceiro do canal do TF e cada download vocês ajudam demais o meu canal. Isso mesmo, faça esse download gratuito e ajude o canal do TF. Nessa moral, gente, não custa nada. Vamos começar aqui com os resultados da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você encontra todos esses resultados lá no SofaScore. O Corinthians venceu, goleou a equipe do Atlético Goianiense por 3-0 lá no estádio Neoquímica Arena. E aquilo que eu venho falando há algum tempo, acho que o Atlético Goianiense já foi de arrasta para cima, acho que não tem mais condições de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um virtual rebaixado e o Corinthians segue ali na sua luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco iremos colocar a tabela do Campeonato Brasileiro SofaScore para vocês. O Vitória venceu em casa, a equipe baiana segue ali jogando, vencendo jogos, aquela luta, né, para permanecer na primeira divisão, e essa vitória foi importante da equipe rubro-negra. Venceu o Juventude, que é um time que está um pouco acima, mas ainda flerta com o rebaixamento. A nossa vitória fora de casa, em cima do Fluminense, 1-0 para o Glorioso. Gol ali já no final da partida do Luiz Henrique, resultado importantíssimo. É aquilo que eu falei com vocês, esses jogos são aqueles que a gente precisa vencer, né? Jogos difíceis fora de casa, que um time que quer ser campeão precisa pontuar, e o Botafogo conseguiu fazer isso jogando contra a equipe do Fluminense. O Fortaleza goleou o Bahia por 4-1. O Bahia, que estava com uma moral gigantesca, foi goleado por um rival nordestino, que é o Fortaleza, que não tem investidor gigante, mas faz uma temporada maravilhosa, um trabalho muito bacana do Vojvoda, e mais uma vitória da equipe do Fortaleza em cima do Bahia, 4-1. E a equipe do Vojvoda segue ali na briga pelo título brasileiro. Nós tivemos um jogo que teve polêmicas, com uma falha individual do menino Ryan. O Palmeiras, que não jogou bem, acabou vencendo o Vasco por 1-0, jogo no Mané Garrincha. O Vasco que vendeu seu mano de campo e acabou sendo derrotado para a equipe do Palmeiras, segue ali no meio de tabela, o Cruz Maltino, e o Palmeiras segue no nosso calcanhar em relação à briga pelo título brasileiro. Cuiabá 0, Cruzeiro 0, Cuiabá não consegue vencer, também eu acho que outro time está bem ali encaminhando-se para o rebaixamento. Acho que o Cuiabá e o Atlético Goianiense dificilmente se salvarão, eu vou me surpreender bastante em cima dessas equipes conseguir se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O São Paulo no Morumbi. O São Paulo jogou com o time misto ali, teve alguns jogadores sendo poupados, o Lucas jogou, mas acabou sendo derrotado por 3-1 para a equipe do Internacional, que vem assim, ó, em viés de alta. O Internacional hoje é um time que eu coloco como candidatíssimo a uma vaga de G4 de Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu mostro para vocês. O Flamengo, que poupou seus jogadores pensando no jogo contra o Peñarol pela Copa Libertadores da América, foi derrotado por 3-2. O Grêmio não jogou bem,
mas venceu lá na Arena e também é um time que conseguiu dar uma respirada em relação à parte de baixo da tabela. E fechando a rodada, Criciúma 0, Atlético Paranaense 0. Criciúma é outra equipe que eu vejo ali. Nesse momento está em um viés de baixa. Eu já vi algumas rodadas o Criciúma com uma possibilidade de ficar na primeira divisão. Hoje eu já não vejo com tanta força essa equipe de Santa Catarina. Acho que hoje o Criciúma tem que lutar muito para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Sendo bem franco com vocês, eu acho que o Criciúma hoje é um dos fortes candidatos a cair para a segunda divisão. Com isso, vou colocar aqui para vocês agora a tabela do SofaScore. Lembrando que eu sempre falo isso, né? O Flamengo tem um jogo a menos, pegando a 27ª rodada como base, né? O Flamengo tem um jogo a menos, o Internacional tem 2 jogos a menos, o Atlético Mineiro 2 jogos a menos, o Vasco 1 jogo a menos, o Grêmio 2 jogos a menos, o Atlético Paranaense 2 jogos a menos, o Red Bull Bragantino 1 jogo a menos, o Criciúma 1 jogo a menos, Fluminense 1 jogo a menos e Cuiabá com 1 jogo a menos. Essas são as equipes que ainda não têm 27 rodadas do Campeonato Brasileiro. A partida a menos do Flamengo é contra o Internacional. Como esse duelo terá influência em relação à tabela do Campeonato Brasileiro. E a tabela, o Botafogo segue líder da competição com 56 pontos. O Palmeiras está aí na segunda posição com 53. O Fortaleza é o terceiro colocado com 52. Essas são as únicas 3 equipes acima da casa dos 50 pontos. Botafogo com 56, Palmeiras com 53 e Fortaleza com 52. TF, são as equipes que hoje brigam pelo Campeonato Brasileiro. Você acha que alguma outra pode chegar? Faltando ainda 11 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, é difícil você cravar, porque ainda são 33 pontos em disputa. Mas eu acho que é improvável que outra equipe consiga brigar pelo título brasileiro. Ainda mais pelas diferenças que hoje nós estamos tendo aqui e você ter muitas equipes brigando na parte de cima da tabela. Bem difícil você ter um outro postulante ao título a não ser esses 3. E colocando como favoritos Botafogo e Palmeiras. Com todo o respeito que eu tenho ao Fortaleza, que faz o Campeonato Brasileiro muito maneiro mesmo a campanha do Fortaleza. Na 4ª posição, o Flamengo, que hoje está a 11 pontos do Botafogo. Até, mas tem um jogo a menos. O jogo a menos é contra o Inter, lá no Beira-Rio. O Inter que vive um momento maravilhoso. E se o Inter vencer as suas 2 partidas a menos, ultrapassa o Flamengo. O Inter tem menos, indo na linha do que o PVC fala, o Inter tem menos pontos perdidos do que o Flamengo. Em relação a pontos perdidos, o Internacional hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Na 5ª posição, o São Paulo com 44, na 6ª, o Bahia com 42, na 7ª, o Cruzeiro com 42, na 8ª, o Internacional com 41 e 2 jogos a menos, pode chegar a 47. O Internacional fará uma de suas partidas a menos nesta quarta-feira contra o Red Bull em Bragança Paulista, e também nós teremos Grêmio e Criciúma. As 2 equipes gaúchas ficarão agora com uma partida a menos, né? Neste meio de semana você conseguirá já ter uma mudança um pouco ali na tabela. Se o Internacional vencer, a equipe do Red Bull pode chegar a 44 e assumir a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o time do São Paulo e ficando 1 ponto atrás do Flamengo com um confronto direto nesse jogo a menos contra a equipe da Gávea. Então o Internacional está com viés de alta e eu vejo hoje como favoritíssimo a ficar, porque está jogando muito bem com uma vaga entre os 4 primeiros. Na 9ª posição, o Atlético Mineiro, que também tem 2 jogos a menos, com 36 pontos. Na 10ª posição, o Vasco com 35. Na 11ª, o Juventude com 32. Na 12ª, o Grêmio com 31. Na 13ª, o Atlético com 31. Na 14ª, o Red Bull Bragantino com 31. Na 15ª, o Criciúma com 29. Na 16ª, o Vitória com 28. E no Z4 do Campeonato Brasileiro, nós temos Corinthians com 28 pontos, Fluminense com 27, Cuiabá com 23 e Atlético Goianiense com 18. Acho que Atlético Goianiense, como eu falei anteriormente, e Cuiabá já foram. E você tem ali 2 vagas hoje para as equipes que estão na luta contra o rebaixamento. Eu vejo Fluminense, Corinthians, Vitória, Criciúma, Red Bull Bragantino são os times que hoje eu vejo brigando. E o Juventude, apesar de estar com 32 pontos, é um time que não tem um elenco forte e isso pode atrapalhar demais a equipe do técnico Jair Ventura nesta luta, né, para permanência na primeira divisão. Próxima rodada, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá início no próximo sábado. Nós teremos às 18h30 Palmeiras e Atlético Mineiro. Provavelmente o Atlético Mineiro pode poupar por causa da Copa do Brasil. E com isso, o Palmeiras é favorito. Jogo que não acontecerá no Allianz Parque. Você terá esse jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro acontecendo no Brinco de Ouro da Princesa. Isso pode ser uma situação benéfica para a equipe de Belo Horizonte. Vamos ver, né? Mas o Palmeiras, por jogar em casa, é favorito a vencer esse jogo. Botafogo e Grêmio. O jogo não será no Newton Santos, mas o Botafogo tem mais time, que é a equipe do Renato Gaúcho. Eu vejo o Botafogo como favorito, mas tem que colocar esse favoritismo dentro de campo, tem que conseguir mais 3 pontos.
É improvável que Botafogo e Palmeiras vençam todas as suas partidas até o confronto direto entre as equipes, faltando 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. É improvável que isso aconteça. Vão acontecer tropeços, tanto de Botafogo e também de Palmeiras. E esse confronto direto, que vai ser lá para frente, tem um fato que é muito importante ser dito. Se o Botafogo chegar, tomara a Deus que chegue, na final da Copa Libertadores da América, será o último jogo do Botafogo antes da final da Libertadores. Então essa partida não tem como a gente pensar nela por muitas coisas que vão acontecer antes. Então tem que ser jogo a jogo, por isso que aqui na análise da rodada, a gente tem falado de rodada a rodada. Quando a imprensa fala, na 36ª rodada terá Botafogo e Palmeiras, muita água pode passar por baixo da ponte para a gente falar desse jogo ainda. É muito cedo para se tratar de Botafogo e Palmeiras. O que o Botafogo tem que fazer é não perder pontos. E quando perder pontos, tem que torcer para o Palmeiras também perder para a liderança ser mantida. Porque hoje, pelo saldo de gols, um revés do Botafogo e uma vitória do Palmeiras, a equipe alviverde assume a liderança. O Botafogo tem que continuar sempre na liderança do Campeonato Brasileiro e nesta próxima rodada eles jogarão primeiro do que a gente. De repente um tropeço deles pode ser favorável pra gente, a gente entra em campo, já sabe quanto foi essa partida da equipe alviverde. No domingo nós teremos Juventude e Bragantino, Atlético Goianiense e Fluminense, jogo ali de duas equipes que estão desesperadas, né? Duas equipes do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então essa seja a última chance do Atlético Goianiense para permanecer na Série A. Se perder o Fluminense já era, acho que já foi de arrasta para cima literalmente. Fortaleza e Cuiabá, o Fortaleza tem um confronto fácil dentro de casa, a tendência é que ganhe, por isso eu tô falando, o Botafogo tem que vencer de qualquer maneira o Grêmio, porque os 3 jogam em casa, os 3 primeiros colocados, e quem tropeçar em casa vai ficar longe, vai se ferrar nessa rodada, é muito claro. Porque a tendência é que Cuiabá vença e Palmeiras vença. Então o Botafogo tem que vencer de qualquer maneira o Atlético Mineiro. São Paulo e Corinthians, Bahia e Criciúma, Cruzeiro e Vasco da Gama, Internacional e Vitória e Flamengo e Atlético Paranaense. Essa será a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é isso que eu acabei de falar com vocês. O Botafogo tem que fazer o seu papel, que é vencer em casa a equipe do Grêmio. Time que melhorou, evoluiu, tem alguns defeitos defensivos. E o Botafogo, se colocar o seu ritmo, tem que passar por cima. É passar por cima e vencendo de 1 a 0. É vencer o jogo. O Botafogo não tem que pensar em saldo neste momento. Se tiver saldo, melhor ainda. Mas tem que vencer jogo a jogo, momento a momento. A liderança será mantida apenas com vitórias nesse Campeonato Brasileiro. Mas permanecemos mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, o nosso calcanhar de Aquiles. A equipe do Fortaleza olhando ali, esperando tropeços de Botafogo e Palmeiras. E é isso, vai ser até o final esse equilíbrio no Campeonato Brasileiro de 2024. É muito bom ver o Botafogo e nós olhando sempre para cima. É muito legal. Há 3 campeonatos, o Botafogo está sempre pensando em coisas aqui, ó, topo de tabela. Novos momentos, graças a Deus. Beijos, fiquem com Deus, estamos juntos, vamos lutar até o final. E se Deus quiser, o final dessa história será escrito de uma maneira muito linda para todos. Beijos, fiquem com Deus. Fui, mais tarde teremos almoço com TF, Noite Alvinegra, os 3 vídeos de hoje. Valeu e fui!